TRE da Bahia realiza fórum de intolerância religiosa nas eleições. Justiça Eleitoral e IBGE firmam parceria para a divulgação de material informativo. Você confere ainda uma entrevista sobre limite de gastos pelos candidatos nas eleições municipais 2016. Começa agora o TRE Bahia Notícias. Olá, começa agora mais um TRE Bahia Notícias. No programa de hoje você confere a cobertura completa do Fórum de Intolerância Religiosa nas eleições. O evento, realizado pela EJE, Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, contou com a parceria da OAB e do Ministério Público Eleitoral. Confira na reportagem. A abertura do Fórum Intolerância Religiosa nas eleições foi realizada pela diretora da EJE, juíza Fabiana Pellegrino. Ao todo, foram 3 mesas de debate. A primeira contou com as participações do desembargador Lidivaldo Brito e das secretárias estaduais de promoção da igualdade racial, Fábia Reis, e de políticas para mulheres, Olívia Santana. Na segunda, os debates ficaram por conta do filósofo José Antônio Saja e do advogado Hermes Hilarião. Por fim, a terceira mesa foi conduzida pelo procurador regional eleitoral, Rui Nestor Melo, pela promotora de justiça Lívia Santana Vaz e pela advogada Maíra Santana Vida. De fundamental importância, porque nós temos aqui o propósito de refletirmos de forma crítica sobre o papel real dos protagonistas da eleição, dos partidos políticos, dos candidatos, dos cidadãos. Você sabe as competências do prefeito e dos vereadores da sua cidade? Sabe a capacidade social, política e econômica do seu município? Para responder a essas e outras perguntas, o IBGE e a Justiça Eleitoral Baiana firmaram parceria e irão divulgar juntos o material informativo Sua Cidade em Números 2016. A nossa equipe, é claro, acompanhou a reunião sobre o assunto. O presidente do TRE da Bahia, desembargador Mário Riz, recebeu, no dia 14 de setembro, a visita dos representantes da Unidade Estadual do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A reunião teve a finalidade de oficializar a parceria entre os órgãos para divulgar o informativo O Seu Município em Números 2016. O material visa possibilitar que os cidadãos, candidatos, partidos políticos, jornalistas, entre outros, conheçam suas regiões e, consequentemente, tornem o debate mais específico. E agora a gente fala sobre limite de gastos na campanha eleitoral 2016. O coordenador de contas eleitorais e partidárias do TRE da Bahia, Gelmário Lima, conversou com a repórter Dani Silva sobre o assunto. Confira na reportagem. Até as eleições passadas, o limite de gasto era estabelecido pelo partido político e arbitrava livremente o valor que cada candidato a vereador ou prefeito poderia gastar. A partir da Lei 13.165 do ano passado, 2015, foi determinado esse limite de gasto, obedeceria a alguns parâmetros. Então foi a mini reforma eleitoral que trouxe essa inovação. Sim. E os parâmetros são, com base nas eleições de 2012, dos gastos realizados em 2012, foi feito um corte de 70%. E comparado em relação ao eleitorado. Então, o limite ele leva em consideração o eleitorado e esse corte do gasto, 70% em relação ao gasto de 2012. Esses limites de gastos foram divulgados pelo TSE, por meio da Resolução 23459 de 2015, sendo atualizada agora em julho, com base no último fechamento de cadastro. Hoje, o valor mínimo depende do município, do eleitorado do município e também do gasto do município em relação ao exercício de 2012, as eleições de 2012. Cada município ele tem seu valor próprio estabelecido com base nesses parâmetros e podem ser consultados no site do TSE, onde uma funcionalidade específica e qualquer cidadão pode consultar em relação a ele determinado município o valor do prefeito e do vereador. Para um determinado município, o valor estabelecido para o vereador é para todos os vereadores do município. A mesma coisa em relação ao limite estabelecido para o prefeito. Vale para todos os candidatos a prefeito daquele município. Hoje nós temos um valor mínimo
para vereador, R$ 10.813,91. Este é o valor mínimo para o vereador. E para prefeito, o valor mínimo é R$ 108.039,06. E com quais serviços esse recurso ele pode ser utilizado? Esse limite significa o valor máximo que o candidato pode gastar. Então, supondo, um determinado candidato tem um limite de R$ 10.813,91, vereador. Ele pode até receber recursos no montante, vamos supor, de R$ 12.000. Contudo, ele só pode realizar gastos até este valor, sob pena de, o que extrapolar, ele pagar multa de 100%, além de estar sujeito a responder por abuso de poder ou nome. Esses valores ele pode gastar com todos os gastos lícitos da campanha eleitoral. Estão disciplinados na Lei 9.504 e também na Resolução 23463. A exemplo de propaganda, pessoal contratado para a campanha, transporte, carros de som e outros gastos relacionados à campanha eleitoral estão disciplinados no rol na Lei 9.504 e na Resolução 23463. Por exemplo, o candidato que ele conseguiu arrecadar, vamos supor, 15 mil reais, o candidato a vereador, que conseguiu arrecadar 15 mil reais de doação para sua campanha, só que ele só pode gastar 10 mil. Qual a orientação, como é que faz para poder utilizar, né, ou não esse recurso que sobra? Porque ele só pode gastar 10 mil, contudo ele arrecadou uma quantia maior durante sua campanha. Perfeito. Qual a orientação da Justiça? Primeiro, ele não pode utilizar a norma disciplina, ele não pode utilizar nem mesmo a utilização transferindo para outro candidato. E a transferência para outro candidato considera-se também no limite de gasto. Nessa situação, o valor excedente não pode ser utilizado e ao final da campanha deve ser recolhido como sobra de campanha. Então, excedeu o valor, arrecadou mais do que pode gastar, essa diferença não pode ser utilizada e deve ser recolhida ao final como sobra de campanha. É recolhido ao partido político como sobra de campanha. O programa de hoje fica por aqui. Você confere esses e outros assuntos no nosso portal na internet. Acesse também as nossas redes sociais. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.